Bem-vindo ao devocional da Organização Mulher Cristã em Missão, da Primeira Igreja Batista de Manaus, Amazonas, 120 anos fazendo discípulos de Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de tirar este tempo para meditar na Tua Palavra e continuar aprendendo a respeito do Teu amor. Nós te agradecemos pela salvação que temos por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos pela experiência de nova vida que o Senhor nos permite viver por meio da fé em Cristo Jesus. Queremos te pedir neste momento uma bênção toda especial sobre os idosos da nossa igreja. Que o Senhor esteja fortalecendo e levando a paz, a tranquilidade, nos momentos em que eles se sentem sozinhos e a solidão toma conta, e o medo, e a preocupação e a angústia, mas que eles estejam certos da Tua presença e do Teu cuidado com eles. Queremos pedir também, Senhor, que Tu abençoes profundamente a juventude da nossa igreja. Os nossos jovens que estão diante de grandes desafios neste mundo tão complexo. Que eles tenham o desejo de buscar o caminho da sabedoria por meio da Tua Palavra, para que possam estar firmados na fé, para vencer todos os obstáculos que hão de enfrentar. Que o Senhor possa fortalecer cada um deles e inspirar a sua mente com o modelo de Cristo, para que eles possam desenvolver a sua fé e fazer a diferença neste mundo tão carente de amor, de perdão, de orientação, de cuidado. Que eles possam ser o espelho de Cristo por onde quer que andarem. Nós clamamos assim e que o Senhor abençoe a cada uma de nós. E nós possamos sempre lembrar da Tua Palavra no livro de João, capítulo 16, que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Senhor, nós te pedimos todas essas coisas, certas de que o Senhor é conosco e o Senhor ouve as nossas orações. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Por que estarei eu triste? Porque na treva andar, sentir-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, se envolto em sombra vou, o coração ferido, ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Ao me sentir cansado,
coração. Ouço Jesus dizer-me ao segurar minha mão: confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Olá, gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer aí o convite da Primeira Igreja Batista, que é a igreja do meu coração. Amo de paixão todos vocês. Aí um beijo para o pastor Norton, a irmã Alice, a tia Débora. A tia Débora faz parte da minha família, né? Não só a família igreja, mas também a família do afeto, a família por parte da Fernanda, minha esposa. Então é muito bom estar aqui nesse tempo com vocês. E o desafio de hoje é falar sobre escolher viver. A partir desse tempo de Setembro Amarelo, a gente começa uma série de reflexões em todas as igrejas, e é muito importante isso que aconteça para que a gente se posicione como igreja para ajudar pessoas que passam por sofrimento, que passam por uma realidade tão delicada que é falar sobre suicídio. E existe um pacto na mídia, existe um pacto na televisão, nos vídeos, nos filmes, no cinema, para que não se fale demais, para que, em vez de informar, a gente acabe estimulando. Então, se você for pesquisar sobre suicídio na internet, você vai ver que existe um Disque 141, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele é bastante conhecido e super indicado para pessoas que precisam de ajuda nessa área, e hoje eu quero conversar com você sobre esse ponto na hora que a gente, como igreja, começa a ouvir os relatos, as pessoas que estão nessa situação, ou que já pensaram em suicídio, ou que já tentaram suicídio. Eu tenho certeza que cada um de nós temos alguém da família que a gente conhece que está passando por um tempo difícil ou que já aconteceu uma tragédia como essa. Então é importante que a gente se posicione, pare para refletir, pare para pensar. Eu queria, antes de tudo, começar lendo um texto que está na Palavra de Deus em Atos, capítulo 16, verso 25 em diante, que geralmente a gente conhece como Paulo e Silas na prisão. Só que a ênfase que eu quero dar para vocês hoje é a pessoa do carcereiro. Preste bastante atenção nessa cena, na descrição da cena, como isso tem a ver com o tema que a gente vai conversar hoje aqui. Então, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: "Não se mate! Estamos todos aqui." O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então eles os levou para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos." Então pregaram a palavra do Senhor, e ele e a toda a sua família
Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos da sua casa foram batizados. Depois, levou-os para a sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Olha só que interessante. Uma palavra super contextualizada, né? Quando você vê que a pessoa passa por um sofrimento psíquico, como acontece aqui, né? Uma notícia aqui representado pelo terremoto, mas acontece uma revelação, seja de uma notícia ruim, seja de alguma coisa que a pessoa não estava esperando que acontecesse, pessoas que acabam falindo, pessoas que recebem um diagnóstico médico, pessoas que foram traídas ou tiveram uma decepção amorosa. Esse terremoto faz com que a pessoa perca a sua sanidade, perca o seu equilíbrio. Naquele momento, parece que o problema é maior que qualquer outra solução. A pessoa não consegue ver a resposta, a solução, a saída daquele problema. E aí ela considera que morrer ou se matar é a melhor solução, é a melhor saída para aquele momento. Então a pessoa está em sofrimento. É claro que existem vários níveis, né? Tem gente que está com depressão, gente que já está em sofrimento, em achatamento, em um peso de condições e de estresse, de ansiedade e de tristeza, que a pessoa não consegue mais ter forças. E eu acho muito interessante que no texto o Paulo aparece nesse mesmo momento que ele vai se matar. Na hora que o carcereiro vai se matar, o Paulo diz: você não está sozinho. Eu acho muito interessante essa frase, né? Você não está sozinho, você não é o único aqui. E é muito provável que todos nós já passamos por aflições e tempos de crise, tempos de muito sofrimento, e Deus usou pessoas, Deus usou anjos, Deus usou a sua palavra, Deus usou alguém que animasse a gente, que encorajasse a gente. E nesse instante, quando ele então é parado, o momento de lucidez começa a vir. Tanto é que é muito interessante como ele usa aqui na descrição da história. Ele pediu para si a luz. Eu não estou enxergando direito. Deixa eu ver a cena melhor. E aí a luz vem, ele vai para próximo de Paulo, ouve a palavra, se alegra, tem ali os primeiros movimentos da sua conversão, né? Ele se alegra por ter tido esse livramento, porque se ele tivesse deixado os prisioneiros fugir, né, ele talvez, muito provavelmente, seria morto. Ele e a sua família iriam possivelmente sofrer. Então, aquele milésimo de segundo, ele tem uma interpretação errada. E às vezes acontece isso não instantaneamente, né? Geralmente, no caso de alguém que tem pensamentos suicidas, ela vai indo para esse lugar de sofrimento, né? A Bíblia fala das raízes de amargura, ela vai se mobilizando, ela vai ficando tomada, ela vai ficando triste e começa a ficar solitária, ela começa a nutrir pensamentos negativos sobre si, ela começa a se isolar de tudo e de todos, não fala o que está sentindo, e aquilo vai apodrecendo dentro dela. Ela vai ficando uma pessoa cheia de pensamentos maus sobre si, né? A própria palavra de Deus em Filipenses 4:8 diz que tudo que é puro, tudo que é santo, se existe algum louvor, isso ocupe os seus pensamentos. Então a pessoa que está em depressão, que está sob muita pressão, cobrança, ou até mesmo um sofrimento sistemático, alguém que está vivendo em constante mal-estar, né, um esgotamento emocional, isso tudo pode levar a pessoa a ter ideias suicidas, né, ter pensamentos
de morte. E a pessoa começa a ficar na escuridão. E o que ela precisa é o que aconteceu com o carcereiro. Precisa de clareza. Precisa de alguém que ajude a enxergar a vida diferente. Uma pessoa que seja um auxiliar, um apoio, um suporte emocional por esse tempo. Algumas pessoas precisam de intervenção medicamentosa, outras pessoas precisam de um tempo maior de terapia, né? Precisam, claro, né, óbvio, de companhia, de orientação, de disciplinas espirituais, né? Leitura da palavra, a oração e talvez uma das coisas fundamentais para esse tempo seja o aconselhamento, ser orientado, ser lembrado, olha como você já passou por fases mais difíceis, olha como você já superou aquilo no passado, né? Então a pessoa começa a ter clareza, a ter sabedoria, a ter discernimento, ela começa a superar aquela fase tão difícil. E eu acho lindo porque a conversão, a restauração de vida do carcereiro já mostra ele se interessando pela palavra, né? Os evangelistas ali, né? Os apóstolos Paulo prega a palavra para ele já começa a se animar, leva o evangelho para sua casa e aí ele já é batizado e aí ele cuida das feridas, leva os prisioneiros para a sua própria casa, né? Os primeiros frutos, o dom do Espírito Santo já se demonstrando ali por meio da hospitalidade, né? E ele começa a dar primeiros passos na fé. Então, geralmente, quem está em sofrimento psíquico, está em angústia extrema, ela é muito provável que ela esteja beirando a loucura. Porque alguém que se mata não está na sua sã consciência, não está no seu melhor, não está no seu equilíbrio. Então ela precisa de um suporte, de alguém que lhe acorde, alguém que lhe dê clareza, que lhe dê a luz, literalmente, né? A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Algumas das nossas situações mais extremas de sofrimento podem gerar em nós esse sentimento de que a morte é melhor, de que nada e ninguém pode resolver esse meu problema, então eu começo a nutrir essas raízes de amargura no meu coração, né? Assim como a própria palavra diz que não se ponha o sol sobre a vossa ira, eu posso tirar ira e colocar qualquer outra palavra. Não passe 24 horas odiando, 24 horas passou e você ali nutrindo aquele sentimento mal. E algumas pessoas acabam indo para esse lugar de tentar contra a própria vida, de suicídio, porque elas também têm muita culpa. Aqui o texto fala que ele ficou com muito medo, né? E a culpa e o medo são mecanismos que têm alto teor de toxicidade emocional. Vai fazendo com que a pessoa fique achatada, fique muito tomada por esse sentimento e acabe tomando decisões precipitadas, tomando decisões erradas. E a gente está aqui hoje para falar para todos vocês e que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possível, dizendo: escolha viver, escolha aquilo que Deus tem para você. Quando eu tenho Cristo, quando eu tenho a palavra, quando eu tenho, ele se converte, agora ele tem o Espírito de Jesus nele, o espírito de vida nele. O Freud dizia que dentro de nós temos uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. E aí, se a gente está adoecido, se a gente está numa situação de falha hormonal, acontece isso, né? A própria depressão, eu posso não estar no meu melhor estado, eu preciso de ajuda, preciso de alguém, preciso que pessoas me salvem, pessoas me acordem, pessoas me falem da realidade, me dê soluções, me ajude orando por aquilo, né? Sendo uma companhia. Então isso é o meu X da questão aqui hoje. Quando a gente está nesse momento, a gente não avalia bem
às circunstâncias, a gente não está no nosso melhor, a gente não está com as nossas funções neurológicas, emocionais, psicológicas no seu melhor estado. Então a gente precisa do suporte de alguém. E aí está o papel dos discípulos de Jesus, aí está o papel da igreja. Todos nós temos que estar ligados e prestando atenção se existe algum familiar que está se isolando, algum familiar que já esboçou, que já disse, que está sofrendo, e às vezes, não, isso é para chamar atenção, não, isso aí ele já não vai ter coragem de fazer uma coisa dessa. A gente nunca sabe. Isso é um sinal de alerta, é um sinal de ajuda, pedido de ajuda. Então, que eu e você estejamos atentos até aos nossos próprios sentimentos. Se você é uma pessoa que já tem tido ideias suicidas, né, já fez algumas tentativas, está só progredindo, que você saiba que você não está sozinho. Que existe pessoas, existem profissionais, existe a palavra de Deus, existe o próprio Espírito de Jesus em você, te dando a possibilidade de decidir viver. Não é morrendo que a gente resolve. Muito pelo contrário, o problema e a dor nas pessoas, na família, na igreja, só aumenta. Eu conheço história de pastores que já se suicidaram por causa da vergonha, por causa de alguma coisa que ele não teve coragem de assumir, coragem de enfrentar. Então a solução, naquele instante de enlouquecimento, parece ser a morte, parece que é o caminho mais fácil, só que realmente não é, produz ainda mais sofrimento. E eu queria encerrar dizendo para você que existe um texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que diz que a gente tem que trazer todo pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. Então, toda vez que você tiver um pensamento suicida, um pensamento de morte, um pensamento de maltratar a sua própria carne, a sua própria vida, o seu próprio corpo, né? O Paulo fala que a gente cuida do nosso corpo, que ninguém maltrata a sua carne, mas o nosso natural, o nosso normal é a gente cuidar do nosso próprio corpo. E se você está indo por esse caminho muito perigoso, busque ajuda, confesse, saiba que Deus é poderoso para perdoar todo tipo de pecado. Não há possibilidade de você cometer um pecado que Deus não perdoe você. Ele diz isso na sua palavra. Confesse seus pecados, que você vai ser perdoado, você vai ser purificado. Em vários textos isso é revelado, né? O próprio Tiago fala isso. Confesse os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, se você conhece alguém, ou se você é essa pessoa que está sofrendo, que está percebendo que só está ficando mais agudo, mais intenso, mais encorpado esse sentimento, essa angústia, procure ajuda, peça ajuda. Não é feio, não é nada que diminua você. Isso, inclusive, é um ato de coragem. Escolha viver. Deus tem toda a condição para te salvar desse momento, desse estágio, né, dessa fase tão delicada, que você se apegue a todo o desejo que a comunidade, a igreja tem, todas as oportunidades de palavras como essas, todas as pessoas que já sinalizaram, conta comigo, né? Até mesmo me disponho, eu sou psicólogo também, então se você precisar conversar, eu sei que não só eu, existem tantas outras pessoas especiais na comunidade, né? Na Primeira Igreja Batista de Manaus existem tantas pessoas capacitadas para isso. Então, peça ajuda, marque uma hora, confesse, converse, coloque para fora, não deixe que isso fique aí dentro, só trazendo esse mal-estar e evoluindo para um estágio que talvez você não tenha tanto controle depois. Então, a minha palavra é que você faça aquilo que o carcereiro fez. Você puxe a lembrança, aquilo que te dá a esperança, que você puxe para esse tempo aqui, tudo o que Deus já fez, que você se lembre
do Ebenezer, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Se lembre das formas que Deus já te deu de escape, de restauração, de cura, de bondade, de declaração, né? Que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A declaração de Romanos 8,38 que diz que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Né? Nada, nada, nem a vida, nem a morte, nem o pecado, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos separar. Então, que esse amor de Deus guarde o seu coração, que você tenha um momento de sanidade e procure ajuda. Procure a luz. Procure conhecer o plano que Deus tem para a sua vida, a história que Ele quer escrever por meio da sua vida e que você escolha viver. Deus abençoe a sua palavra e recebam todos o meu carinho, o meu beijo e tchau.